Meus irmãos, eu não sei se é pedir demais, mas eu gostaria que nós ficássemos em pé para a leitura do texto bíblico da palavra do Senhor Deus. Esse é um congresso mais focado para pastores e líderes, embora comporte e sejam bem-vindos todos que compõem o corpo de Cristo. Deus colocou no meu coração a palavra e provavelmente nessa manhã eu esteja falando somente para mim. Quero que vocês entendam e saibam, no decurso da reflexão, que é o desabafo de um pastor, é abrir o coração de um pastor. Não preparei nada para impressionar ninguém, mas pedi a Deus que me falasse ao me falar, que me permitisse abrir o coração para que, por isso e por ele também, ele fale aos meus colegas e ao seu povo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Se você tem ao seu lado alguém que por alguma razão não tem a Bíblia, divida o texto, chegue perto. Isso já é bom demais. Posso começar? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e aqui a gente toma essa expressão como pastor também, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, porém, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Irmãos, ainda em pé, por favor, queridos. Esse texto mexeu com minha alma. Diante dele, qualquer pastor, e nós que estamos aqui, todos sérios, homens e mulheres de Deus, a gente treme, a gente se inquieta, a gente se perturba por conta da excelência da obra que Deus nos confiou. Eu queria agora fazer uma releitura, eu queria pedir permissão a vocês e aos exegetas aqui presentes, também hermeneutas, para ler só nessa expressão, usando o termo pastor por completo, do início ao fim. E queria que cada pastor abrisse o coração e permitisse que o texto lhe falasse agora também. Vamos recomeçar. Rogo, pois, aos pastores que estão entre vós, aqui em Santos, no Cimeb. Eu, pastor, como eles, e testemunho também dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, que pastoreiem as ovelhas de Deus, rebanho de Deus, que há entre vós. Não façam isso por constrangimento, mas com espírito voluntário, espontaneamente, porque é assim que Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade,
nem como dominadores dos que vos foram confiados. Antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis imarcessível coroa da glória. Isto é o prêmio que Deus mesmo vai nos presentear. Pai querido, obrigado pela oração que o pastor Jabes já fez por mim, pelos que vão pregar aqui, ó Deus, no dia de hoje. Tu sabes, Senhor, que é privilégio e é responsabilidade. Tu sabes, Senhor, que não fora a tua graça, a tua inspiração, a tua unção e a tua benevolência, nenhum de nós poderia estar aqui falando para o teu povo. Obrigado, Senhor, por cada pastor, cada líder, cada crente que aqui veio porque o Senhor trouxe. E, ó Pai, obrigado pela tua palavra, que por si mesma e por si só já é um sermão eloquente, contundente, inquietante. Agora, Pai, eu te peço que o mesmo Espírito que inspirou esse texto e o preservou aqui para o século 21, antes que Cristo volte, esse mesmo Espírito, ó Deus, agora habite entre nós. Unja a minha mente, unja nossos ouvidos, os meus também, para que quem fala e quem ouve, possamos ouvir a tua voz. Isso é que importa. Obrigado porque somos pastores. Obrigado porque somos líderes. Mas obrigado mais ainda, porque temos pessoas que o Senhor nos confiou. E isso, Senhor, faz diferença no sentido da nossa existência. Não é uma profissão como outra qualquer, mas é um trabalho para cuidar de vidas que o Senhor nos tem confiado, que pertencem ao Senhor. Assim que eu oro, com gratidão, reverência e súplica pela tua unção. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Amados irmãos, uma das crises hoje, e vamos trabalhar isso conosco de coração bem abertos, é a crise de modelos, que a gente chama numa linguagem mais comum de referenciais. Para quem olhar, a quem seguir, em quem confiar. Que espelho vamos deixar que seja refletida ou refletidas as aspirações da nossa alma. Hoje pela manhã, digo a vocês que eu escrevi essa reflexão, reescrevi, porque é um desabafo com muita responsabilidade. E eu tentei fazer o inverso. E vou pedir que cada colega meu, sobretudo os meus assim, mais íntimos da diretoria do CIMEB, que aqui me dão a honra de ouvir-me na primeira fila. Pessoas que me inspiram, pessoas que eu as tenho em alta conta. Quero que compreendam o que eu vou fazer. Eu pensei assim, fazer um caminho inverso. Eu vou me colocar na condição de ovelha. Vou fazer de conta que eu não sou pastor. E que vocês todos são pastores que vieram ouvir uma ovelha de vocês. E vou pedir um exercício mental, sério, em que todo mundo se desarme de quaisquer, digamos assim, preconceitos ministeriais, denominacionais, pessoais, não importa. E que Deus mande sobre nós agora um sopro da humildade generalizada. Que nós
paramos como pastores para ouvir a voz do coração das ovelhas. E aqui, literalmente, morre pastor Estevão Fernandes. E surge uma ovelha. Porque com vocês eu faço parte do rebanho do Senhor. E eu vou dar o seguinte tema, a minha reflexão nessa manhã. Não é uma pregação no sentido da sua estrutura, mas uma reflexão pastoral achei mais necessária, pelo menos para mim. O pastor que eu gostaria de ter. Não de ser. Mas é difícil. E é claro que ao falar sobre o que vou falar, eu desnudo a minha alma. Projeto também minhas frustrações e sonhos. E deixo que minha igreja também apareça nessa mensagem. Mas, escute, queridos, é a visão do pastorado a partir do coração das ovelhas. E eu peço a Deus que assim nos sintamos. Para ganhar tempo, eu dividi em pelo menos 6 aspirações. E eu peço a sua atenção à oração. Primeira coisa, dificilmente os pastores perguntam às ovelhas: como vocês gostariam que eu fosse? Que isso é muito arriscado. Isso põe em risco muito de nós, e às vezes até tudo de nós. Na minha igreja, onde eu sou pastor há exatamente 29 anos, havia uma prática que a cada 5 anos o pastor teria que entregar o seu pastorado e deixar que a igreja avaliasse o seu ministério. Poderia voltar ou não. Isso é perigoso, isso suscita coisas até carnais. Isso me fazia sofrer. Mas eu me lembro que o primeiro ano que isso aconteceu, e foi o único, Deus não permitiu que acontecesse mais. A semana anterior, eu quase morro do coração. Fiquei nervoso, inseguro, instável. Mas eu comecei diferente aquela assembleia. Eu disse: irmãos, de 0 a 10, coloquei em 5 itens. Que notas vocês me dão? Eu preciso me avaliar. A minha nota máxima foi 6. Foi só em pontualidade nos cultos. Apenas como um menino que não falta às aulas. E quando começaram a falar do que pensavam de mim, um pastor neófito, muito novo ainda, nem tinha ainda 30 anos de idade, aquilo me massacrou. Mas também aquilo me fez pensar como nunca eu tinha pensado. Como é o pastorado na perspectiva das ovelhas. E esse texto de 1 de Pedro, há um convite de Deus para que a relação entre pastor e rebanho seja retomada na mais absoluta seriedade e profundidade espiritual que ele precisa. Por isso, aqui vai um pouco da alma da ovelha. Que pastor eu gostaria de ter? Eu, Estevão, ovelha. Primeiro, um pastor que me inspirasse uma vida espiritual mais profunda. O dia a dia desses tempos pós-modernos exigem de nós pastores leituras, cuidados, aperfeiçoamentos, demandas do ministério necessárias, sem dúvida, urgentes e necessariamente urgentes. O tempo muda de estação para estação com muita rapidez. Mas há uma coisa, queridos irmãos, colegas,
que as ovelhas não vão nunca abrir mão. Ele que nós sejamos mentores espirituais, guias dos caminhos profundos do Senhor. Então eu queria ter um pastor, se eu fosse ovelha apenas, que dissesse: Estevão, venha, eu vou lhe mostrar como é bom viver perto de Deus. Eu queria ter. Eu sei que você fala bem, que você é dinâmico, é criativo. Eu lhe conheço, mas eu preciso disso, pastor. Me mostre o caminho do poço de Jacó, no sentido da metáfora do texto. Onde alguém me diga: eu tenho águas mais profundas, mais limpas, mais transbordantes. Me mostre. Um modelo de vida com Deus. Há um título que o pastor não pode abrir mão. Se abrir, acabou seu ministério. Ele vai viver da ilusão de pensar que é. Esse é o título. Quando a ovelha diz: meu pastor é um homem de Deus. Ele é psicólogo, ele é sociólogo, ele é engenheiro, ele pode ser, sabe, N coisas. Ele é escritor, como muitos são. Ele é terapeuta, ele é pedagogo, não importa. Mas uma coisa eu sei: isso não é nada. Ele é um homem de Deus, porque me aponta os caminhos de Deus. Ah, meus irmãos, esse pastor eu gostaria de ter. Eu tive uma frustração na minha vida muito grande, quando eu fui participar de um debate sobre ética e bioética, clonagem humana, há uns 8 meses atrás, na Universidade Federal da Paraíba. E eu fui com um pastor opinar sobre isso. E no plenário haviam professores da minha igreja, ovelhas minhas. E foi feita toda a apresentação. E a pessoa que me apresentou, de alguma forma, secundarizou o fato de eu ser pastor. E eu disse: me apresente como pastor. Para dar algum sentido ao debate, colocou-me uma coisa que eu não sou teólogo. Eu não sou teólogo. E quando acabou o debate, minhas ovelhas juntaram-se e disseram: pastor Estevão, foi tudo muito bom, mas faltou uma coisa. Que foi? Dizer ao plenário, queríamos ouvir: esse homem que vos fala é, sobretudo, um homem do altar, um homem de Deus. Eu quero um pastor que me inspire uma relação profunda com Deus. A gente vive um tempo, irmãos, de relações periféricas. Olha, um culto pode ter, e não é errado que tenha, entendam bem, coral, coreografia, dança, decoração, conforme o gosto de cada um. Mas o que não pode faltar num culto é a presença de um homem que diga: Deus fala aqui, Deus está aqui. Esse homem que não pode faltar nas igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Um pastor que me fizesse ter paixão pelas coisas de Deus. Mas apaixonado mesmo. Em que a ovelha olhe e diga assim: eu quero ser como esse homem. E queridos, antes de concluir esse ponto, deixa eu lhes fazer uma pergunta. E aqui uma pergunta humilde e sincera. Para quantos de nós as ovelhas olham e dizem: eu quero ser como esse homem, porque é um homem de Deus. Esse é o pastor que eu gostaria de ter na minha vida. Ora a Deus, para que Ele me dê a bênção de ser isso para minhas ovelhas.
sinto dor de poder dar uma resposta tão completa sobre isso. A figura de um pastor tem que lembrar a figura de Jesus. Tem que lembrar. Segundo, como ovelha, eu queria ter um pastor que me inspirasse e me orientasse a uma vida de santidade. Há uma estética do ministério pastoral que varia de grupos para grupos, denominações para denominações. E aqui eu vou falar com respeito, sem ferir ninguém. Na minha terra, por exemplo, se eu sou um pastor assembleano, eu preciso estar de paletó preto ou azul marinho no máximo, gravata fina, cabelo bem cortado, uma Bíblia grande e um ar de piedade. Para dizer, sofrendo e gemendo, a paz do Senhor, meu irmão. Essa é a estética do pastor pentecostal da minha região, pelo menos. Claro que não é o daqui. Eu sei que não é. Se eu sou batista, eu preciso ter paletó agora mais refinado, terno bem cortado, uma postura um pouco mais assim, soberba, porque eu sou batista. E batista, aliás, é batista, não precisa dizer muita coisa. E se eu não andar assim de peito aberto, e não vender a imagem de um pastor batista, está em crise a minha identidade, ou pelo menos a minha autorreferência. E no mínimo dizer, estou concluindo um mestrado em divindade. Pense no mestrado. Se eu sou presbiteriano, eu tenho que ter uma toga guardada em casa. Uma espécie de batina disfarçada. Porque o meu público também tem uma, sabe, aquela liturgia, aquela reverência, nada contra. Mas é a minha imagem de ministro, de reverendo. Se eu for anglicano, cabe até uma estola. Mas as ovelhas, esse é o meu coração de ovelha, não olham para paletó. Ovelha não está nem aí para gravata. Ele quer vida que inspire santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, em nome de Jesus, ovelha não está nem aí para paramento. Ovelha quer um modelo para dizer, esse homem me inspira Jesus. Quando eu era adolescente, em termos de ministério, eu tinha literalmente 20 anos de idade e fui pregar na cidade de Serra Talhada, sertão de Pernambuco, na igreja batista da cidade. E eu tive que comprar um paletó para pregar na igreja. Eu tive que cortar a barba, a barbicha e aparar o cabelo para pregar na igreja. E eu fiz isso mesmo, que a viagem foi longa, eu saí de Recife, não tinha como não fazer. Eu tive que arranjar uma gravata para combinar com o paletó para pregar na igreja. Aí o pastor disse assim, esse púlpito é muito sério. Eu passei ali uma semana e todo mundo me reclamava do pastor. Nosso pastor é seco, é bruto, é individualista, é isso e aquilo. Não há seriedade no púlpito se não houver no coração da gente. A nossa vida é o que importa ao nosso povo. Eu, como ovelha, queria um pastor que me inspirasse uma vida de santidade. Eu quero contar a vocês uma história que eu ouvi. Isso não foi contado por ninguém. Testemunhei. Há um homem de Deus nesse país, que eu reverencio muito, vivo ainda, chamado Dr. Russell Shedd. Vocês o conhecem muito bem. Certa vez, em um congresso em São Paulo, a filha dele disse assim para a gente,
Eu só acredito que meu pai é pecador, que meu pai é humano. Mas não me lembro de vê-lo pecando algum dia. Meu pai me inspira santidade. Isso eu vi. Eu não me lembro. Não me lembro. Mas eu sei que ele é pecador. Mas não me lembro. Meus irmãos, nessa crise de referenciais de modelos, as ovelhas olham para o púlpito. Querem ver Deus no púlpito. Na imagem pública da vida do pastor. O pastor que eu queria ter é esse, que me inspirasse uma vida de santidade. Eu coloquei aqui pelo menos 3 questões nisso. Primeira, um pastor que não ficasse indiferente aos meus erros. Não passasse a mão na minha cabeça, só porque meu dízimo é muito alto. Então, se você contribui para a igreja bem, então, besteirinha, um adultériozinho, isso é nada. Passou. Uma cervejinha, isso é nada para quem dá todo mês 5 mil para a igreja. Isso é suco amarelo. Ficou tonto, é porque, irmão, devagarzinho, irmão, só ficou tontinho, deixa para lá. O sujeito mora com a namorada, diz que é esposa e não é, mas já é mulher. E você finge que não vê e não diz a ele, meu irmão, você está em pecado. Você pode até achar ruim, mas eu sou seu pastor. Escute essa voz. Deus ama a gente enquanto pecadores, mas o nosso Deus, que me confiou você, diz um recado, Ele abomina o pecado. Eu queria um pastor que não passasse a mão nos meus erros, para que um dia eu não pague caro, meu Deus, que meu pastor fez vista grossa na minha vida. Eu queria um pastor que não me negasse correção. Eu sei, irmãos, que não é fácil. Quando, sobretudo, a igreja é grande. Eu não tenho domínio sobre o meu rebanho. Mas, algum tempo atrás, se não faz muito tempo, 6 meses, um dos meus líderes de louvor, escutem bem, e isso está sendo filmado, marcou para conversar comigo. Disse, pastor Estevão, eu não aguento mais, eu tenho que lhe dizer ao senhor. Nós temos na nossa igreja umas 6, 7 bandas. Ele dirige uma delas, disse, pastor Estevão, eu toco todo domingo na igreja como sou escalado, mas deixa eu lhe confessar, eu tenho transado com minha namorada. Eu tenho frequentado boates. Eu me tornei alguém da noite. Eu canto na igreja, saio, vou para um barzinho, ganhar cachê, para também tocar numa noite. Pastor, o que é que eu faço? Eu estou na escala do mês que vem, eu não aguento mais, tenho que dizer isso. O que é que eu faço? Eu disse, primeiro, obrigado pelo que você fez, me confessar. Segundo, eu vou lhe ajudar a sair dessa, sou seu pastor. Mas você está errado, meu irmão. Vamos cuidar dessa doença chamada pecado. Mas eu lhe peço, até você dizer, pastor, eu fui curado, não toque mais no altar do Senhor. Foi duro. A banda se desfez. Há um mês atrás, escute bem, ele estava no culto. Depois do culto, em pleno processo de libertação, falo na minha própria igreja. Um rapaz começou a orar por outro. Eu nunca vi isso na minha vida. E ele se aproximou. Está no processo de cura. Ao se aproximar, levantou a mão para orar também por um que estava de joelhos. Quando começou a levantar a mão, quem estava de joelhos, recebendo a oração, começou a ser possuído pelo espírito maligno na porta da igreja. Virou com outra voz, rungindo como um leão ávido de devorar uma presa e disse, quem é você para colocar a mão sobre minha cabeça?
você é adúltero, você é mundano, você é isso, e rasgou, desnudou a pessoa. Ela chorou, e disse assim: pastor Estevão, deixa eu dizer uma coisa ao senhor. Ainda bem que o senhor já sabia que o diabo revelou. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Obrigado por ter me afastado. O senhor me ensinou a levar a sério as coisas de Deus. Domingo passado foi o retorno. Um culto lindo. Diz dentro da igreja. Quase mais de 1000 pessoas. Deus me restaurou. Porque eu reconheci que estava em pecado. Eu queria ter um pastor assim. Que dissesse: você está em pecado, irmão. Agora, eu vou lhe ajudar a sair dessa. Conte comigo. Eu gostaria de ter um pastor que só não me falasse de santidade, mas me inspirasse em santidade. Porque hoje, queridos, a crise não é da linguagem. Hoje a crise é da referência. Não é o que se diz, mas quem diz. Para quem a gente olha, hoje é muito mais forte do que a quem a gente vai escutar. Terceiro, um pastor que eu gostaria de ter, eu como ovelha, um pastor que caminhasse comigo nas crises da minha vida. Ovelha não é auditório, ovelha não é plenário, ovelha não é assembleia reunida apenas para deliberar. Ovelhas são pessoas que vivem crises existenciais profundas e precisam da igreja para lhes orientar numa reengenharia da vida. Um pastor que vá comigo no hospital, porque eu estou doente. Que telefone quando eu estiver angustiado. Um pastor que caminhe comigo nos corredores da vida. Eu vou lhe dizer uma coisa, porque eu construí essa reflexão em cima das experiências últimas. Eu queria um pastor que passasse dos limites do púlpito e fosse comigo nos corredores da igreja. Olha o que eu vou dizer a vocês. Na minha igreja tem um rapaz que está hoje com câncer. Um tipo de leucemia muito grave. Eu estava nos Estados Unidos quando ele foi interno na UTI. Eu cheguei de viagem, de madrugada, e fui para o hospital. 1h30 da manhã. O médico que me conhecia, me respeitou e disse: pastor Estevão, por favor, eu lhe peço que volte amanhã. Ele já está dormindo. É bom o senhor estar aqui, mas, por favor, pastor, volte amanhã, seria mais conveniente. Essa conversa entre mim e o médico na porta da UTI, o médico muito educado, ele acordou, estava ouvindo, e fez um som lá de trás da cama. Oh, oh. E o médico ouviu, ele disse com a mão: deixe o pastor entrar. O médico foi comigo até o leito. Ele juntou forças, disse assim a mim e ao médico. Eu disse: desculpe, porque cheguei a essa hora, mas estava viajando. Ele disse assim a mim e ao médico: esse foi o melhor remédio que eu tomei nesse dia. A visita do meu pastor. Já pensou isso? Já pensou? E o médico, uma expressão bem no Nordeste, pastor Silas, engoliu seco. Para dizer assim: doutor, vai embora, mas esse homem fique. Não foi o soro que o senhor me prescreveu, nem o remédio que eu estou tomando, mas eu tinha que ver o meu pastor. As ovelhas são mais que pessoas que transitam e lotam igrejas. São seres carentes de respostas. E hoje o modelo de pastor que o mundo precisa também é do que abraça, afaga, senta, ora, telefone e diz: como é que está você? Ligue para mim, conte comigo. Sabe por que eu digo isso, pastores? Porque como pastor, eu já passei muitas lutas, crises e solidão. Digo a vocês, não tem dor maior do que você esperar contar com alguém e não contar com esse alguém.
ainda mais quando esse alguém é o seu pastor. Eu queria um pastor assim. Ele não tem que ser bom no púlpito, necessariamente. Se for, já é uma benção. Mas que fosse uma espécie de enfermeiro da alma. A alma reclama pastoreio de segunda a domingo. Dia após dia ela reclama isso. Eu queria ter um pastor assim, como eu queria. Quarto, eu queria ter um pastor, e aqui para mim é difícil dizer a vocês, colegas, mas tenho que dizer que é minha alma que está sendo exposta também, sem ferir a ninguém. Eu queria ter um pastor que fosse, eu como ovelha, tão humano quanto eu. Eu quero um pastor vocacionado, é um homem de Deus, mas não quero um pastor travestido de anjo. Eu não quero. Pastor tem mania de se achar sobre-humano. Mas quando a coisa aperta, ele clama pelos humanos. Anjo não pede carona a gente. Anjo trata com Deus diretamente. Agora, gente precisa de gente no dia a dia. Então eu quero um pastor assim. Um ser humano. E não um ser celestial. Um ser humano. Eu queria um pastor que pedisse perdão quando errasse. Irmãos, eu errei, me perdoem. Calculei 10, deu 30. Falha nossa. Que chorasse também em suas dores. Porque humanos inspiram humanos. Quando as ovelhas percebem um pastor gente no púlpito, que fala suas verdades, porque são suas verdades, que fala de Deus, mas pelo coração humano, que é modelo de pai, de esposo, sabe, de amigo, não só porque acerta, mas quando erra também reconhece. Elas dizem, eu quero olhar para esse homem tem tudo a ver com a minha própria vida. Mas pastores super-homens afastam as pessoas de si. Eu sei que a palavra é dura, mas eu vou dizer mais uma vez. Ninguém quer ver no púlpito uma pessoa travestida de anjo. Quer ver no púlpito um homem cheio de Deus. Não são as asas dos anjos, a diferença é nossa, mas a glória de Deus sobre nós. Essa é a diferença. Eu queria um pastor que eu visse orando. Uma vez um terapeuta, crente, me perguntou: quantas vezes seu filho lhe vê orando dentro de casa? Só que a minha resposta: nunca. Ele disse, por quê? Eu disse, porque eu disse, estou falando para vocês a minha verdade. Porque quando eu estou orando de joelhos, eu sinto que passo para meus filhos uma ideia de fragilidade, de fraqueza, de necessidade. Porque eu choro quando eu oro. Inconscientemente, eu quero manter meus filhos longe dessa imagem de quem realmente eu sou. É importante que eles vejam um pai viril, decidido, altruísta, positivo, vitorioso, aguerrido, peito para frente, mas de joelhos. Ele disse, Estevão, isso é um crime à vida. Quanto mais seu filho lhe ver de joelhos orando, vai dizer, eu quero ser assim como meu pai. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E sabe o que acontecia, irmãos? Minha igreja tinha vigília de oração e ainda tem. E quando havia vigília de oração, aquele momento mais de clamor, de chorar, eu ia para o meu gabinete com meus pastores. E ali chorávamos, orávamos,
mas ficava no limite do presbitério. Eu passei a orar com minhas ovelhas. Pedi que orem por mim. E um dia, numa crise grande de ministério, não faz muito tempo, pastor Silas sabe disso, eu compartilhei com ele. Eu cheguei na minha igreja batista, me joguei no chão. E eu disse, fizemos 40 dias de oração e jejum. Eu disse, irmãos, orem por mim, eu preciso de oração. E a coisa mais linda do meu ministério foi essa noite. Ver minha igreja correndo para a frente. Tocando em mim, dizendo, Deus, abençoe o nosso pastor, nós precisamos dele. Isso mudou minha vida. Ninguém ficou com medo, mas correram, clamaram. Deus abençoe o nosso pastor, precisamos dele. E quando me viram orando, perceberam, oração faz diferença. Que nosso pastor orou e Deus lhe respondeu. Eu queria ter um pastor que orasse comigo. Então me dissesse, sabe de uma coisa? Ore por mim também. Aí eu marquei com esse rapaz com quem lhe falei, um almoço. Lhes falei. Após o almoço, num restaurante de João Pessoa, bem reservado, num cantinho, só nós dois. Eu disse, deixa eu orar por você. Eu abracei, coloquei a mão na cabeça. Ele começou a tremer. Eu orei pela minha ovelha, Senhor, liberta desse pecado, da noite, do álcool, da prostituição. Ele foi vomitando, confessando as mazelas e orando. Aí quando terminou amém, ele me abraçou e beijou. Aí eu cheguei mais perto. Ele disse assim, agora, ore por mim. Ele não acreditou. Ore por mim. Baixei a cabeça. Abracei-o. Coloquei a mão dele na minha cabeça. Ore por mim. Sabe como foi que ele orou? Disse, Deus, abençoe meu pastor. Para que meu pastor tenha forças para cuidar de mim. Eu queria ter um pastor assim. Que orasse por mim. Que também dissesse a mim, eu também preciso de oração. Ovelhas gostam de ver o pastor nos cultos de oração. Na frente do rebanho. Chorando as lágrimas do rebanho também. Isso cresce. Deus abençoa. Quinto e penúltimo, irmãos. Eu queria ter um pastor que fosse literalmente apaixonado por Deus. Pelo menos em 3 dimensões. Quanto ao seu ministério, quanto às suas ovelhas e quanto o reino de Deus. Deixa eu contar uma coisa a vocês. Aqui pastores, amigos meus já sabem, mas tem algo novo para lhes contar. Primeiro, atenção bem claro. Tenho absoluto respeito a quem pensa diferente e posiciona-se diferente. Então, a minha experiência não tem que ser a sua. Mas, de um ano para cá, eu fui convidado pelo governo do meu estado para candidatar-me a ser senador pela Paraíba. E eu vi assim no governador, pastor Estevão, fizemos uma pesquisa. E o seu nome é o nome que seria bom para isso, esse cargo. Ele disse assim, eu sei que o senhor ora, eu vou lhe dar uma semana para orar. Eu disse, governador, não preciso de uma semana, já tenho uma resposta agora. Obrigado, seria muito nobre. Imagine o senador do meu estado, governador. Mas deixa eu dizer uma coisa, governador. A minha alma é a alma de pastor. A minha sede é púlpito, não é tribuna. Eu gosto de ovelhas, governador. Eu contei isso à minha igreja. Depois, em ato contínuo, fui convidado a ser, então, vice-governador, sem gastar um centavo. Agradeci. Há um mês atrás, fui consultado para ser candidato a prefeito da cidade. Agradeci. E nasceu na minha igreja uma consciência. Nosso pastor
é apaixonado por a gente. Até o salário melhorou, graças a Deus, depois dessa confissão. Aumentaram tudo. Ganhei um Honda Civic, 0 km. Que a paixão já era presente. É a resposta do coração de quem amarra. Eu não queria ter um pastor que me olhasse como ponta de estoque na sua vida. Resto do tempo da sua vida. Um pastor apaixonado pelas coisas de Deus. Esse CIMEB é fruto dessa paixão. Desses pastores que sonharam em ver pastores juntos. Que não é fácil. Pastor Silas, Jabes e a toda essa turma, pastor Jorge, vamos nos juntar, porque nossa causa é a causa de Deus. Aí a nossa energia está sendo gasta. E eu venho no João Pessoa para cá, volto sábado, para pregar no sábado, domingo, 4 sermões. Mas eu venho, sabe por quê? Porque quando a gente tem paixão, a gente não se cansa nem se esgota. A paixão transcende nossos limites. Um pastor apaixonado por Deus. E não Deus como apenas um detalhe da sua vida. Um profissional do reino é uma coisa repugnante. Coisa linda é um homem com coração nessa obra. Deus não quer profissionais. Deus quer pastores para o seu rebanho. Ele cuida. E como cuida? Eu sou exemplo disso. A gente veio do hotel para cá com o pastor Silas e os pastores. O assunto é o reino de Deus. Silas conta na luta dele, nesse sonho dele, é o reino de Deus. Outro fala, é o reino de Deus. Pastor Jorge, é o reino de Deus. Isso é nossa vida. Isso inspira igrejas. E pastores queridos, por mais nobre que seja parlamento, assembleia, câmara, palácio, nada disso se compara à glória que nos está reservada. Ele é o nosso chefe. O galardão vem dele. E eu lhe peço, cuide das ovelhas do Senhor. Cuide da igreja do Senhor. Deus lhe chamou para pastorear, homem de Deus. Cuide. Deus vai cuidar de você e muito. Finalmente, eu queria ter um pastor comprometido com 2 coisas. A excelência e a suficiência da Bíblia Sagrada. Há muita novidade em nosso meio. E a Bíblia vai ficando aos poucos encostada. Irmãos, foi feita uma pesquisa na América entre os batistas do sul dos Estados Unidos, que é o maior reduto da tradição batista brasileira. O que é que os crentes buscam mais nas igrejas? De longe, conhecimento da Bíblia. Qual é a maior frustração dos crentes nas nossas igrejas? Pastores expertos em filosofia humana e pobres da narrativa bíblica. Quanto mais você ensina a Bíblia, mais a ovelha se encanta com você. Quanto mais você está no limite da Bíblia, mais a igreja confia em você. Quanto mais você ensina a Bíblia, tanto mais você inspira vidas a seguir você. Leia, estude, pesquise, cresça, não pare. Mas tenha uma certeza. As ovelhas querem ver em você a excelência e a suficiência da palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Assim o Senhor fala. E assim o Senhor mandou dizer. Que a ovelha sai de casa no domingo, troca de roupa, pega o carro, enfrenta trânsito. No caso do Nordeste, troca praia, troca shows, vai à igreja. Não é para ouvir filosofia humana, psicologia humana, nem nada humano. É para saber o que Deus quer me falar hoje. Essa sede de Deus está no coração da ovelha.
E nem sempre, às vezes, é mais a sede do pastor. Por isso eu queria ter um pastor que me ensinasse sobre isso. Meu filho, a Bíblia basta. Leia a Bíblia. A Bíblia responde. Estude a Bíblia. E eu lhe digo, assim diz o Senhor, conforme está escrito, assim e assim. Quando a ovelha sabe que o pastor conhece a Bíblia, ela diz, esse é meu pastor, esse é o homem de Deus na minha vida. Eu acho, irmãos, que na verdade, esse é meu sonho. Talvez eu não seja nada disso. Mas eu pedi a Deus uma coisa. Eu completei 51 anos o ano passado. Minha igreja levou de presente para mim um dos homens de Deus que me inspira muito, pastor Aguiar Valvassouras, da igreja do Nazareno de Campinas. Ao ver aquele homem bonito, cabecinha branca, diante do meu rebanho, me falando ao coração, eu disse, Deus, eu queria, Senhor Deus, terminar assim minha vida. Todo mundo olhe e diga assim, esse homem é um homem de Deus. Pelo menos esse é o pastor que eu queria ter. Eu espero que Deus me abençoe, para que eu seja um dia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.